No universo Marvel, a imortalidade é vista como um dom. Alguns vivem para sempre com corpos perfeitos. Outros renascem mais fortes a cada morte. Mas existe um tipo de imortalidade que se torna uma maldição. Uma imortalidade feita de sofrimento, dor e morte. Você vai conhecer a história do Terror, um homem que não pode morrer, mas que faria tudo pela morte. A história começa no ano 455 d.C. Roma estava em chamas. Os guerreiros mais brutais da época, chamados de Vândalos, saquearam a cidade durante 2 semanas, pilhando, matando e destruindo. Até que o massacre precisou acabar. Convencido pelo Papa, o rei dos Vândalos assinou um tratado de paz. Os guerreiros recolheram seus pertences e voltaram para casa, mas não havia paz alguma. Os romanos queriam vingança e estavam dispostos a recorrer à bruxaria para conseguir. A aldeia dos guerreiros foi atacada por uma criatura demoníaca, que ataca à noite, enquanto todos dormem. Na primeira noite, metade da vila foi massacrada. Na segunda, um bravo e insano guerreiro enfiou sua lança no olho da criatura, entrou pela sua garganta e com a sua espada foi abrindo caminho pelas suas entranhas, até chegar em seu coração e comê-lo. Ele se tornou um herói. Conquistou tantas mulheres que quase se esqueceu das romanas. Poucos dias depois, algo estava errado. As pessoas começaram a sentir um cheiro de carne morta. Ele começou a apodrecer, pedaço por pedaço, diante dos seus próprios olhos. A carne escurecia, a pele se soltava. Mesmo assim, ele não morria. Havia sido amaldiçoado pelo monstro que matou. Um mês depois, a aldeia o expulsou. Sozinho, ele vagou pelas terras, sobrevivendo da caça e daquilo que conseguia arrancar da floresta. Mas isso não bastava. Seus membros continuavam a cair. A maldição o mantinha vivo, mas não o impedia de se decompor. Para continuar existindo, ele passou a substituir partes do seu próprio corpo por partes de outros seres. Seu corpo evacuava uma espécie de fluido e se unia com um novo membro ou órgão conquistado. Cada novo membro trazia algo junto: memórias, instintos, até mesmo a essência do antigo dono. Foi nessa época que os aldeões passaram a chamá-lo de Shrek, uma palavra antiga que significa apenas uma coisa: medo. Após um tempo, embora quase totalmente em forma de animal, uma faísca de memória o fez lembrar que os romanos poderiam lhe ajudar em conseguir o que precisava. Séculos se passaram até que Shrek foi encontrado por alguém pior do que ele. O nome desse homem era Dragnazo, o mais poderoso cavaleiro das sombras que o mundo já conheceu. Shrek tornou-se seu escudeiro, e juntos por anos incontáveis, eles queimaram cidades e esmagaram exércitos inteiros. Até que um único dia, tudo terminou. Um exército inteiro se voltou contra eles. Dragnazo caiu. A pedido dele, Shrek enterrou seu corpo. A única pessoa que compreendia sua dor era Talita, esposa de Dragnazo. E foi ao lado dela que Shrek abandonou seu antigo nome. A partir daquele dia, ele passou a ser chamado de Terror. Juntos reuniram os soldados restantes e iniciaram uma vingança. Durante 10 anos, nadaram em sangue. Então, por mais 10 anos, o mundo conheceu a paz. Não havia guerras. As colheitas prosperavam, as pessoas cantavam. Em meio a esse silêncio, Terror e Talita se apaixonaram. Mas esse amor não durou por muito tempo. Os grandes proprietários de terra, temendo perder o seu poder, reuniram 25.000 assassinos, mercenários e criminosos dos lugares mais obscuros da terra. Foi uma dura batalha, na qual Talita entendeu antes de todos que eles já tinham perdido. No meio do caos, ela faz um único pedido possível: que o Terror arrancasse seus membros para escapar e vingá-la em outro dia. E assim ele o fez. Usando um braço e uma perna dela, Terror sobrevive e consegue fugir do campo de batalha. Depois de um tempo ele retorna e a enterra próximo à tumba de seu marido. Mas o tempo começou a cobrar novamente. A perna já começava a se deteriorar e ele não poderia suportar a perca do braço também. Com o braço dela preso em seu corpo, ele podia sentir o calor da alma de sua amada dentro dele. Foi então que o Terror procurou uma bruxa nas terras baixas. O marido dela, um ferreiro, usando um feitiço, criou uma estrutura para impedir o braço de apodrecer. Terror sentiu puro amor correndo por cada fibra de seu corpo. Séculos se passaram, mas Terror ainda caminhava entre os vivos. Agora em Los Angeles, ele comandava um negócio lucrativo como um mercenário. Seu contrato mais recente veio de Roger Harper, um alto oficial de segurança interna dos Estados Unidos. Eles se encontram em um restaurante, e Harper aparenta estar um pouco nervoso. Eles decidem conversar em um local mais privado, no helicóptero de sua empresa de mercenários. Harper explica que ele trabalha para a Mãe, uma organização dentro do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. O alvo seria Roy Montgomery, o
o diretor-chefe dessa organização. Roy estaria passando informações sobre a rede de segurança americana para um grupo terrorista que planejava ataques em solo americano. Sem fazer muitas perguntas, Terror aceita o trabalho. O diretor seria executado na suíte de um hotel de luxo em Beverly Hills. Mas para chegar até seu objetivo sem ser percebido, ele precisava de um disfarce. Terror decide que esse disfarce seria a cabeça de um dos mercenários contratados para fazer a segurança de seu alvo. Ele segue um deles e, após matá-lo, substitui sua cabeça velha por uma nova. Com a nova cabeça, ele vasculha a memória do antigo dono e descobre a localização do diretor-chefe. Descobre também que 15 homens fortemente armados estão fazendo sua segurança. Ele passa despercebido pelo corredor e consegue entrar na suíte de luxo. Ao entrar, ele se depara com vários homens armados na sala de estar. Sem muita cerimônia, ele já revela seu disfarce e começa a brincadeira. Tiros são disparados para todos os lados. O ataque foi rápido e violento, barulhento demais para um assassino. Quando finalmente encontrou Montgomery, Terror faz uma piada. Não diga ao Harper, mas eu te mataria de graça por você ser um traidor. O homem estava apavorado, mas confuso. Ele disse não conhecer ninguém chamado Harper. De repente, um disparo ecoou pelo quarto. Montgomery caiu morto. O disparo veio do agente Manning, um dos oficiais encarregados pela proteção do alvo. Terror entendeu naquele instante. Aquilo nunca foi um contrato comum. Alguém armou para ele. Antes que Terror pudesse reagir, um disparo atinge a sua cabeça. Em seguida, uma equipe inteira de homens armados invade o quarto. Manning dá a ordem, e uma rajada de disparos acertam o Terror. Seu corpo foi todo fuzilado, mas não caiu. Ele não podia morrer. Agonizando, ele saca uma granada e a aciona. A suíte inteira vai pelos ares. Quando a poeira baixou, Terror ainda estava ali, agonizando, queimando e desmembrado. Porém, seu braço de ferro resistiu à explosão. Manning se aproxima com um machado em mãos, então dá a última ordem. Preparem um banho de ácido. Ele o golpeia sem piedade, esmagando o que restava de seu corpo. Dias depois, ele é levado para um local onde seria completamente dissolvido. 2 homens o jogam no ácido. No entanto, eles deixam parte de seu corpo cair no chão. Usando um esfregão, um dos capangas limpa o chão sujo de sangue e restos mortais, descartando a sujeira na privada. A água com sangue e partículas de seu corpo acabam indo para o sistema de tratamento de água. Um sapo que vivia próximo ao local acaba absorvendo seus restos mortais. Terror toma controle do sapo e, ao pular próximo de uma estrada, acaba sendo atropelado, ficando preso no para-choque de um carro. O carro o leva para o lar de uma família um pouco conturbada. O enteado do homem que dirigia o carro encontra o sapo e o joga no lixo. Um gato curioso aparece e ataca o sapo controlado pelo Terror. Mais tarde, naquela mesma noite, o gato observa pela janela uma confusão tomar conta da casa. O padrasto do garoto parece ser um homem violento, apesar do menino também não ser muito educado. O gato, sob controle do Terror, espera a família pegar no sono. Vai até o quarto do casal e ataca o homem violento. De volta à forma humana, ele tem como principal objetivo recuperar o seu braço que antes foi de sua amada e descobrir quem o quer morto. Gostou dessa história? Deixa o like e se inscreve no canal.